Muito boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Nós estamos entrando no ar a partir de agora com o programa Simpasso na TV, o nosso programa quinzenal dedicado aos servidores públicos municipais aqui de Passo Fundo. E é claro, sempre trazendo um assunto de interesse também para a comunidade da nossa cidade. Como é o caso do programa de hoje, onde nós vamos falar sobre a situação dos servidores estaduais aqui do Rio Grande do Sul, tendo como convidado o representante, presidente da Associação dos Policiais Civis da 6ª Região e também representante do UGIRM Sindicato, o Sindicato da Polícia Civil, que é o Rafael de Moraes. Vamos falar sobre esse tema aí da realidade dos servidores do Estado e também do trabalho especial que a Polícia Civil faz aqui na nossa cidade, na nossa região, no combate ao consumo de drogas. Então, Rafael, seja bem-vindo aqui ao programa Simpasso na TV. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Matheus, tudo bom? Obrigado a oportunidade aí. Vamos tentar responder dentro do possível aí as perguntas. Com certeza. Vamos falar sobre esse trabalho importante que vocês desenvolvem junto com estudantes da nossa região no combate às drogas, ao consumo de drogas. Mas começamos falando sobre um fato que marcou todo o estado do Rio Grande do Sul no início desse mês de agosto, né? Para ser mais específico, no dia 4, quando os servidores estaduais cruzaram os braços, né, para demonstrar sua insatisfação perante a sociedade em relação ao governo do estado, como tema principal aí o parcelamento dos salários. Conta pra gente um pouco o que aconteceu, por que chegou a esse ponto dos servidores estaduais realizarem um dia de paralisação, Rafael. Sim, primeiramente nós falamos ao público que a gente não está lutando pelo aumento de salário, a gente está lutando para receber o salário. Muitos se enganam, a polícia, os professores querem aumento. Não, a gente quer receber o nosso salário digno de cada mês. E esse salário, ele é um direito de todo trabalhador, seja ele estatutário, seja ele seletista, o concursado, o que for. Então, a gente só está exigindo, nós só queremos o salário no final do mês, no dia certo do pagamento, esteja lá, porque todos nós temos as nossas contas para pagar, colegas, muitos com filhos em escolas, muitos, às vezes, problemas, às vezes, de saúde, precisam de medicamento e precisam do soldo no final do mês ou no início dele para poder honrar as contas e poder adquirir os produtos básicos para hoje em dia a sobrevivência, né, de cada família, né? Então, e a nossa parte de cruzar os braços é essa crise seletiva. O governo, ele diz que existe uma crise, até eu acredito que seja realmente, não esteja sobrando dinheiro, mas para nós está se mostrando uma crise seletiva. Por quê? Porque é só o pessoal do executivo, só os funcionários do executivo, que são os professores, os policiais, que movem praticamente uma boa parte do Estado, que coloca em prática aquilo das leis para mover o Estado, que estão sofrendo isso. E daí o judiciário e o legislativo não está sendo parcelado. Aí eu pergunto por quê? Que crise seletiva é essa que só não tem dinheiro para nós? Cadê a harmonia entre os poderes? E muitos ainda falam, mas por exemplo, o judiciário tem orçamento próprio. Tudo bem, mas a fonte do dinheiro é uma só. A fonte da arrecadação do Estado é uma só. Se é então uma crise real, e como o governador ele coloca, então que se parcele os salários de todo mundo, de todos, para mostrar realmente que está faltando. Mas se você se pegar, mas está sendo uma batalha, vocês estão querendo dizer que o judiciário ganha muito, ganha tanto? Não é isso. Eles têm as questões deles, salariais, que quem tem que indagar isso ou não é a sociedade, mas porque eles estão recebendo em dia e os policiais, nós policiais civis, no caso vou falar pela Polícia Civil, está recebendo parcelado, como também os policiais militares e professores, né, e outros órgãos, a perícia também, inclusive. Então, é uma crise seletiva que a gente fala, é só o executivo que está sofrendo essa carga. Essa manifestação, no ponto de vista de vocês, né, no caso da Polícia Civil, surtiu já algum efeito? Claro que o pagamento aconteceu, né? Mas politicamente, perante o próprio governo do Estado, qual foi a repercussão desse dia? Nós procuramos procurar também políticos que anseiam, que prezem pela segurança pública, né? Porque eu devo lembrar também que nós do sindicato, da UGIRM, nós não somos partidários, nós não somos de partido algum, nosso partido é a Polícia Civil, né?
Então a gente não é de PMDB, PSDB, PT, PSOL, seja o que for. Nosso partido é a Polícia Civil. Algo fora disso daí já está errado, no tanto que as batalhas que nós tivemos, tanto salariais, mas para garantir um bom serviço para a sociedade, são em vários governos, seja ele o governo que for. Né? Só que a gente nunca sofreu algo tão avassalador para a classe como agora. O ataque direto para a segurança pública, não só para o servidor, porque é para toda a sociedade. Porque se o servidor ele não está contente com o que está acontecendo, isso se reflete diretamente no trabalho. Porque vamos pegar uma empresa privada, uma metalúrgica. Aí tu chega o proprietário da metalúrgica lá, reúne todos os funcionários, seja ele gerente, desde o funcionário que varre o chão lá. Ele vai dizer, pessoal, simplesmente nós não temos dinheiro, mas eu vou dar aumento aqui para o meu gerente, ele vai ganhar em dia. Também o meu subgerente vai ganhar em dia, mas para vocês aqui eu vou parcelar. Então está colocando que realidade é essa, está colocando para o funcionário. Aí no momento que ele bota lá para o trabalhador, para o funcionário dele, que não tem dinheiro, com que vontade que ele vai fazer lá uma solda, vai erguer um peso lá. Isso serve para todos. Claro, nós da polícia, nós temos uma questão, um juramento que nós fizemos de servir e proteger a sociedade gaúcha nossa. Só que tem que lembrar que nós somos humanos. Nós temos gastos, nós temos consumos iguais como qualquer um. Esses dias, inclusive, numa rádio, eu cheguei a escutar para mim um absurdo, uma pessoa falar assim, mas se não tá bom, então que o policial saia e vai trabalhar em outra. Então eu digo para essa pessoa, imagine se todo policial pensar assim, eu vou sair e vou trabalhar em outra coisa. Todo professor, então a gente vai ficar sem policial e sem professor. Isso é uma hipótese absurda. Por quê? Hoje o policial civil, no caso, ele tem que ser nível superior. Eu fiz uma faculdade superior com meu colega e demais. Então nós tivemos essa parte do ensino superior e a vocação de ser policial. Né? Muitos falam, eu nasci polícia. Não, eu me tornei um policial. Eu tive a vocação a partir do momento, mas eu vi que a partir daquele momento a minha carreira é para a polícia. Então eu me especializei para a polícia, fazendo cursos, fazendo várias formas de atualizações para prestar um bom atendimento dentro do limite que o Estado fornece para nós, para servir a população. Claro, se eu pudesse abraçar o mundo, resolver todos os problemas, todo policial faria isso. Mas infelizmente pela falta de efetivo, pela falta das condições que às vezes o Estado não nos passa, então às vezes fica precário para a sociedade mesmo. E a sociedade reclama e com direito, né? Porque ele é um pagador de impostos assim como eu. Eu também lá no meu contra-cheque já vem lá a quantidade de impostos que eu pago também. Sim. Então, todos nós somos pagadores de impostos e todos nós também exigimos um bom serviço. No dia dessa manifestação, eu escutei um colega teu, o Perim, até, né? Sim, o Perim. Citaram o nome dele aqui, que ele disse que antes de ser um policial, antes de ser um professor, né, existe como você disse, um ser humano, né? Que ser humano, exatamente. A sua família, suas contas para pagar, a sua família para sustentar, para manter. Isso acaba refletindo também, essa dificuldade financeira acaba refletindo também dentro de casa para vocês? Sim, apesar da boa parte dos meus colegas que eu tenho lembrança aqui, tanto no caso o pai ou a mãe, eles trabalham, né? Mas mesmo assim, tu acaba sobrecarregando um lado somente. Hoje tu pega um filho, às vezes pequeno, tu põe numa creche, seja ela municipal ou não, tu tem um gasto. Se for municipal, por um exemplo, que consiga colocar, tu tem que ter um deslocamento, tu tem gasto de combustível até lá. Se for particular, tu tem um gasto, porque é privado. Então, no momento que o governo parcela isso daí, vira uma bola de neve, porque eu não pago a escola, ou eu não pago a alimentação, eu não pago a água, não pago a luz, eu não tenho como honrar as dívidas dessa forma. E como eu falei, temos colegas dentro da polícia com casos graves de doenças familiares, de filho, às vezes do próprio polícia mesmo, de trabalhar muitos anos, às vezes, em decorrência da má postura e tudo mais, precisa de medicamentos que não são baratos, né? Alguns não são fornecidos. E muitos médicos, às vezes, não atendem pelo convênio, tem que fazer o pagamento particular. Então, isso lá no final reflete em vários âmbitos,
é no estresse, às vezes é a depressão de algum colega, até na própria família, às vezes tipo, vamos pagar o quê? Vamos pagar a água, ou vamos pagar a luz, ou vamos comprar comida? Então isso aí reflete diretamente dentro de casa. E daí, imagina, reflete dentro de casa, como é que esse servidor vai trabalhar? Né? Como é que ele vai atender o público lá? Com que cabeça? Com que cabeça? E tem que lembrar, a gente atende da melhor forma possível, mas a gente tem que lembrar que todo policial, como qualquer outra profissão, são seres humanos. Né? E a nossa profissão, ela é estressante. Porque até a gente fala, ninguém vai lá na delegacia para convidar a gente para um churrasco, é sempre para juntar os espetos tortos, né? Sempre com algum problema. É roubo, é latrocínio, é estupro, é furto, arrombamento, é sempre problema. E claro, cada cidadão ele chega lá e o problema dele é maior que o outro. E a gente tem que estar bem para atender a população. Mas para a gente estar bem para atender a população, o governo do estado, além do salário em dia, ele tem que fornecer os meios para a gente atender o povo. No início do governo do atual, que ele falou que se instalou essa crise, não estava vindo uma altura nem papel higiênico para a delegacia. A gente passa no mercado e compra, mas está sempre tirando do bolso daí para trabalhar, até para os banheiro público dentro da delegacia. Aí a pessoa que vai lá necessita um problema. Viatura. Estrago. A viatura ela fica uma boa parte do seu uso diretamente na rua, na parte de investigação e tudo mais, e daí não tem combustível. Por exemplo, tem o combustível, logicamente, para tu fazer as diligências, mas ela está minguado, ela está no limite ali. E daí tu pega, tipo, a gente não pode ir lá porque não vai faltar viatura e tem que segurar até tal dia, né? Então, às vezes, o que acontece é um transbordo não do combustível da viatura, né, mas um jogo de xadrez que é feito na delegacia regional para passar para as viaturas que são mais usadas. Isso daí acaba prejudicando, porque quando a pessoa liga lá na delegacia, às vezes, tem uma pessoa com um carro estranho aqui nas redondezas, nas imediações do meu estabelecimento ou da minha casa. A gente procura fazer sempre o melhor. Mas a gente vai já pelo caminho mais curto, às vezes, para não ter aquele gasto, né? Para a gente poder render mais, não para economizar para o governo, porque é um dever do governo passar uma ideia de segurança para nós. Mas o que está acontecendo não é isso. Quer dizer que se pudesse fazer 100%, tem que reduzir essa capacidade para poder garantir que ali na frente ainda vai ter combustível, vai ter munição, vai ter... Isso. Enfim. Hoje tu tem que pensar como é que tu vai agir ali na frente. Como é que eu vou fazer para ir ali na frente, né? Certo. Isso era um dos pontos que eu queria conversar contigo, Rafael. Sim. Nessa tua presença aqui no nosso programa. Porque a gente, enquanto comunidade, enquanto cidadão, a gente sabe que a situação está complicada, porque a gente ouve muita notícia, né? De um veículo roubado, um veículo furtado, um assassinato, né? Tráfico de drogas. E a gente, enquanto sociedade, sofre com isso também. E vocês, enquanto policiais, né, como é que avaliam a situação da segurança no estado do Rio Grande do Sul hoje? Assim, é que nem eu estava colocando agora. Quando tem uma falta de incentivo por parte da gestão de governo, independente ela como eu falei, do partido que seja, o que acontece? Como eu falei, o policial ele é humano. E muitos colegas que eu conheço, a maior parte, não se nega a prestar socorro a ninguém. Mas o corte de hora extra, por exemplo, é um fator que ele é pontual na polícia. E a hora extra ela serve para suprir a falta daquele outro policial. Então, além do meu trabalho de expediente, as horas extras elas suprem a deficiência do efetivo. Então, eu vou fazer meu hora de expediente e fazer aquela hora além do horário normal de trabalho. Tá? Porque se fosse num país ideal, por exemplo, então teria policiais praticamente 24 horas em serviço. Porque tem que ter do turno normal, da noite, para fazer o trabalho total de investigação. Mas como eu falei, nós somos humanos, a gente não consegue trabalhar muitas horas seguidas todo dia. Não tem como fazer isso. Mas pela falta de incentivo do governo, corta de hora extra, não pagando, o próprio policial ele acaba se resguardando e isso a gente vê lá na ponteira. O que acontece hoje, os bandidos estão se articulando cada vez mais, estão cada vez mais violentos, eles chegam
roubos de veículo, principalmente, que é um fator que é sempre de risco, porque o passo por latrocínio ele é muito pequeno, porque ele sempre, 99,9% das vezes, ele vai chegar armado e é só um detalhe, às vezes, para um latrocínio. Então, nós temos que tratar tudo isso daí com suma importância. Porque no momento que dá um latrocínio, porque o latrocínio não é uma questão de briga de vizinho, um promete, não, é aquela questão que nem esses dias aconteceu com o taxista que foi amplamente divulgado. Um latrocínio, um fato fútil, assim, que o criminoso não tinha a mínima necessidade de ter matado, executado esse cidadão. Aí que nem eu falo, como é que fica a vítima, a família da vítima? O bandido ele tem que cumprir a pena lá, tem que, se for preso, que deva ficar preso lá. Mas como é que fica a família da vítima? Uma vida que se perde. Uma vida que se perde. Como é que fica o filho, né? A esposa? Então isso daí é para todo mundo. E daí quando aconteceu, por exemplo, esse latrocínio, as pessoas se resguardam, falam, mas não dá para sair de noite. Não dá para fazer isso, não dá para ir lá, não dá para fazer aquilo. Então isso daí, a qualidade de vida das pessoas cai muito. Certo. Cai muito. Bem, Rafael, nós vamos fazer um intervalo agora aqui no nosso programa, mas a gente volta dentro de instantes. No próximo bloco a gente continua falando sobre essa situação e também vamos falar sobre um trabalho positivo que é feito pela Polícia Civil na conscientização de adolescentes, de crianças, no combate aí ao consumo de drogas. Então fique ligado, o Simpasso na TV volta já já. Estamos de volta com o programa Simpasso na TV, hoje recebendo aqui como nosso convidado o Rafael de Moraes, que é o presidente da Associação dos Policiais Civis da 6ª Região e também representante do GEIRM Sindicato da Polícia Civil. Nós, no bloco anterior, Rafael, estávamos falando sobre toda a situação aí dos servidores do Estado, né, servidores estaduais, inclusive com esse ato público que aconteceu no início do mês. Sim. Frisamos, né, que o Simpasso esteve presente através do presidente Everson da Luz Lopes, né, se solidarizou, né, com os servidores estaduais. Mas a gente gostaria de entrar agora num outro assunto que também é um tema bastante importante e positivo, né? Nessa realidade aí, às vezes tão difícil, né? A Polícia Civil mais uma vez demonstra essa superação e que está a serviço da sociedade, porque vocês realizam uma série de palestras, né, de atividades com estudantes aqui de Passo Fundo, não sei se vai para a região também, mas gostaria até que tu explicasses como é que funciona esse trabalho na prevenção do consumo de drogas. Sim. É saber público aí que as forças de segurança, seja a Polícia Civil, a Brigada Militar, aí as instituições do Ministério Público, aí Poder Judiciário estão empenhados na questão do combate às drogas. Mas nós temos que pensar muito também na prevenção. E através do trabalho policial, nós acabamos adquirindo, não digo estatísticas, mas um tino policial para saber onde é que é a fonte. Porque muita gente às vezes fala, mas é o policial que está falando, o policial lida só com criminoso, e então ele quer ver o crime. Não, a gente lida também com a vítima, porque onde tem um crime sempre tem uma vítima. Seja ela a família, ou seja a vítima em si. Então, nós vemos os jovens hoje entrando cada vez mais cedo no mundo do crime, às vezes através da droga. Porque o uso da droga, seja ela maconha, crack, a cocaína, que são as drogas ilícitas mais usadas, existem também as drogas lícitas, aí, que é o tabaco, as próprias bebidas alcoólicas, medicamentos, né, que usam muito, às vezes, de mau uso, leva à dependência. Mas as partes endêmicas aí que nós temos é a maconha e o crack, né? E a própria cocaína. Então, foi focado em cima do jovem, hoje da parte do ensino fundamental ali e ensino médio. Porque o traficante de droga, como eu estava falando antes, ele é um comerciante também, ele é um comerciante ilegal. Então, ele tem que ser, entre aspas, ele tem que ser um cara, gente boa para aquele jovem lá. Para conquistar clientes. Para conquistar clientes, exatamente. Então, porque até o jovem ele não vai comprar droga de um cara que
é truculento, vai lá, não, ele vai lá comprar droga ou ele adquire. Um cara que muitas vezes quando a polícia prende, os caras, mas prenderam lá, o cara, gente boa, tudo, mas não, o cara é traficante, né? Às vezes pega a festa rave, LSD, êxtase, isso aí leva um mal tão grande quanto. Então o foco principal foi essa gurizada, né? Adolescentes, né? De 12, 13 até 17 anos, 18, que é uma faixa etária que estão entrando cada vez mais cedo. Não que as outras idades não entrem nesse mundo. Mas o foco principal foi nesse, para tentar prevenir, para mostrar para o jovem, porque muitas vezes falta a informação. E a informação a gente sabe que esclarece muitas coisas. Então, no ano passado, nós tivemos também a palestra do DENARC, aqui, que é o Departamento Estadual que combate o narcotráfico, e foi direcionado mais para a cidade de Passo Fundo. E esse ano foi feito por bem levar agora para Ronda Alta, Marau e também agora Passo Fundo, com escolas também de fora. Por quê? Porque às vezes, já para nós, Passo Fundo já é um pouco complicado algumas informações. Então imagina às vezes para cidades mais do interior, né? Então a prevenção ela é muito benéfica lá na frente. Por quê? Porque o jovem que ele está recebendo aquela informação que a droga ela faz mal e não aquele sentimento que diz, não dá nada, dá sim. Porque é provado já que o uso contínuo ou esporádico de droga ela faz mal. Porque se fizesse bem, pelo bom senso, qualquer um usaria. Certo. Né? Então eu falo assim, dentro da nossa cabeça tem uma pecinha chamada bom senso. É até tu pegar o usuário mais costumado de maconha, por exemplo, que ele quer a liberação de droga, lá no fundo ele sabe que está errado. Lá no fundo ele sabe que aquilo ali que ele está fazendo é errado. Como a pessoa que usa o usuário da parte do tabagismo. Ele pode fumar a vida inteira e lá no fundo ele sabe que ele está errado, que faz mal para a saúde. Né? Então a gente tenta esclarecer para as crianças, para os adolescentes, que isso faz mal, provando por A mais B, né? E a gente vê isso daí muito nas escolas não foram feitas, que até professores nos falaram, foi excelente a palestra, muitos alunos aí, alguns que a gente sabe que estavam usando, a gente ficou sabendo que pararam, outros criaram uma barreira maior ainda, porque às vezes a falta de informação e vendo outros usando, por isso que eles falam, não dá nada. Realmente, a nossa lei atual de combate às drogas, ele praticamente descriminaliza o usuário. O usuário, ele não vai preso, ele vai responder um TC, um termo circunstanciado, né, na frente do juiz, o juiz vai fazer uma demonstração verbal, vai falar para ele que não pode usar, mas não vai preso. Muitas vezes eu vejo em documentários, às vezes reportagem, muitos falam, tem que descriminalizar porque prende só o usuário, não prende o traficante. É mentira. Eu, em 5, 6 anos que eu estou aqui em Passo Fundo, na DEFREC, como eu já trabalhei também em Porto Alegre, no DENARC, aí que eu vim para Passo Fundo, eu nunca vi o usuário ser preso. Mas pegaram um usuário lá com uma buchinha, 2, não, teve uma investigação atrás disso daí, provando que ele estava traficando. E ele estava querendo se beneficiar do artigo do usuário, que a pequena quantidade não vai preso. Mas só que provado que ele faz o tráfico de drogas, ele vai preso tendo a quantidade ou não de droga. Porque depois de provado que ele está fazendo mal não só para aquela criança, para aquele jovem, ele faz mal para toda a sociedade. Certo. Porque o dinheiro para adquirir aquilo ali tem que vir de algum lugar. E muitas vezes não penso isso, porque às vezes eu vejo passeata, por exemplo, da liberação de droga, da maconha, seja o que for. Eu vejo muita gente lá que é bancada pelos pais, são estudantes, seja o que for, não interessa também. Quero liberar, mas ele tem dinheiro para comprar se fosse liberado. Agora eu vou fazer pergunta para ele. E o cara ali da vila, do bairro ali, que acorda 4, 5 horas da manhã e entra na droga, seja a droga que for. Aí ele vai deixar de comprar, às vezes, um medicamento, uma alimentação para ele, um objeto de bem-estar da família, para comprar droga, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Aí eu pergunto, da onde? Se ele não tem trabalho, não tem um pai que banque, vai vir da onde? Ele vai furtar as primeiras coisas dentro de casa. Aquilo que às vezes que o pai sofreu para comprar. Uma TV. Mas levaram uma TV lá. Tá, mas e aquela TV às vezes estão pagando em 32 vezes, 24 vezes.
Quer dizer, Rafael, pela tua experiência, esse é o caminho natural de quem entra no vício. É começar e que não tem como mantê-lo, subtrair as coisas dentro de casa. Isso. E depois vai passando ao furto de outros objetos de outras pessoas. Isso, exato. Às vezes o que acontece? Às vezes, claro, tem outros, às vezes pode ter uma opinião diversa. Mas aquele que não tem condições, né, ele vai ter que conseguir o dinheiro de algum lugar. Primeiro ele vai onde é fácil. Ou ele vai tentar sugar a mãe ou o pai até ver se os pais são mais rígidos, dizendo não, ele vai começar a tirar coisa dentro de casa. Ele vai começar a entrar mentira. Vai começar que nem ele, levar o som do meu carro. Ou levar o som aqui de casa, levar a TV de casa. Não, é ele que está levando às vezes para uma boca de fumo, muitas vezes vendendo por 10, 15 reais, né, para poder manter o vício. Então, e muitas vezes para suprir o vício, para manter o vício, o que ele faz? Ele acaba traficando. Ele começa a revender para os amigos, vai ficando um pouco mais, até o momento que ele é preso. Então, por isso que eu digo, não vale a pena para o jovem entrar no mundo, porque se não existisse o comprador, não existiria quem fosse vender. Sim. É que nem pega um grande mercado aqui em Passo Fundo, por exemplo, na nossa cidade. Se não tivesse aquele que fosse comprar, ele ia fechar as portas. É simples assim. Só que a gente tem que combater, claro, saber diferenciar o traficante do usuário. E isso, hoje, com todas as leis, as garantias que existem, a polícia faz esse trabalho. Hoje é praticamente nulo a polícia civil no trabalho dela pegar e prender um traficante que seja usuário. Isso aí praticamente não existe, porque tem que comprovar para o juiz que ele está traficando. Não é simplesmente eu chegar lá e dizer, não, ele tá, mas eu quero saber as provas. Então nós pegamos e apresentamos. Como também tem o trabalho da Brigada Militar. A Brigada Militar, que eu digo lá, ela também está lá na ponta de lança, porque é ela que tem que fazer o trabalho de ostensivo, de repressão, né, de passar nas ruas, mostrar que o Estado está ali em forma de segurança, né, porque onde não tem uma viatura caracterizada, por exemplo, causa insegurança, querendo ou não, porque vai passar lá o criminoso, o traficante, a polícia não passa aqui nunca, ele vai se sentir à vontade. Agora, está o trabalho ali da polícia ostensiva, da Brigada Militar, que a gente sabe também que está sofrendo uma falta de efetivo muito grande, mas ele passa ali, é contínuo o trabalho deles, eles fazem uma repressão muito boa, que impede, às vezes, lá na frente de algo pior ou maior. Então a gente sabe o trabalho de cada um, não é fácil. Trabalhando na rua, na parte ostensiva não é fácil, porque ela atende praticamente a tudo, né? Sim. Mas a todos os crimes e principalmente o tráfico de droga é importante, porque a gente sabe também que o traficante, quando seja a Brigada Militar ou a polícia começa a passar, às vezes, na rua de forma de repressão, ele dá uma segurada. Aí o usuário, ele tem que comprar aqui, ele já não compra. E muitas das vezes acaba, que está começando o vício, já começa a se resguardar. Né? Porque se é fácil, qualquer um compra. Com certeza. Eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o papel da família também, Rafael. Eu não sei se nesse trabalho de vocês, de palestras, vocês abordam esse tema com pais, com mães, com responsáveis, mas mesmo assim, né, qual é o papel de um adulto, né, junto a esse adolescente, de dizer, isso é ruim, não entre nesse mundo? Sim. Até eu antes esqueci de falar, o palestrante, que é o delegado Sávio Zambuja, ele é um baita delegado e baita palestrante também, muito bom. E ele passa toda essa informação para o jovem e mostrando a importância da família. Porque a família ele é o alicerce, né? Ele é a base de toda a estrutura da sociedade. Porque sem família, simplesmente, cada um por si e Deus por todos, né? Sim. Porque no momento que você passar mal na tua casa, tu tem que se salvar com alguém. Em primeiro lugar é com a família. Claro. Né? Se eu estou tendo um problema na escola, no trabalho, seja onde for, primeiro lugar onde eu vou largar minhas mágoas é em casa. Eu vou falar para minha mãe, para meu pai, ou para minha esposa, ou para o filho, né? É a família. Eu chego lá, estou tendo assim esse problema, né? No caso, o jovem, o adolescente ali, ele vai chegar em casa e dizer, pai, tem um cara lá que está vendendo droga, ou meu amigo começou a fumar. Então, o primeiro lugar é ali. E se não tem a família, o que vai... um dos caminhos, ou ele entrar no jogo, no caso, vai começar a entrar no vício, ou ele vai direto na polícia. Né? Porque não existe, ninguém vai na delegacia fazer uma ocorrência de tráfico de droga.
Isso daí é a polícia que desenrola uma investigação ou então uma prisão em flagrante sobre tráfico de droga. Mas às vezes ele vai chegar na delegacia de outras formas. Furtaram o meu som, como eu estava falando antes. Então ele chega de outras formas lá, em vez dele se sustentar na família. Então a gente mostra para os pais que os pais têm que estar presentes. Tanto o pai como a mãe. A gente sabe que hoje, culturalmente, a família ela mudou muito da década de 80, 90 para hoje. Hoje, tu encontra o pai e a mãe trabalhando, às vezes o irmão mais velho também trabalha, faz um curso, e muitas vezes o jovem fica em casa sozinho, né? E às vezes, que nem atualmente, pega a telemática do celular, às vezes o pai e a mãe chegam em casa, ao invés de conversar com o filho, ver como é que foi, ficam olhando a internet e tudo mais. Não é errado olhar, mas tem que ver o que está acontecendo embaixo do teto dele. Um diálogo importante. Né? Exato, como às vezes também acontece de a gente aprender menores ou levar para a delegacia, chega lá, liga para o pai, é um espanto para o pai ir buscar o filho na delegacia. Porque eu ainda era daquela geração que, meu Deus, entrar numa delegacia era quase só para bandido, né? E hoje essa gurizada aí parece que eles não têm mais um limite. Eles tanto faz como tanto fez às vezes. Eles não sabem as consequências lá na frente. E o pai e a mãe, às vezes quando vão buscar, eles estão por espanto. Tipo, não, meu filho não faz isso. Às vezes sempre fez, só não reparou. Então a família, ela é importante. É ela que vai dar sustentação. É ela que vai impedir muitas vezes do filho dar aquele pulo final, né? Porque fazer uma comparação assim meio grosseira, o meu pai sempre falava assim, não, meu filho é quase como se fosse na época meu pai tinha um cavalo, né? Ele falava assim, ó, o filho tem que ser ali, tu não vai maltratar o teu cavalo, como tu não vai maltratar também o seu filho, mas tu tem que estar ali na corda, esticada, que tu pode soltar para tu ver até onde ele vai e se precisar tu puxar de volta, porque se tu largar a corda e ele disparar, tu não pega mais. Não pega mais. Bem, Rafael, nosso tempo está esgotado aqui no programa, mas foi uma explanação muito importante que tu fizeste aqui para toda a comunidade de Passo Fundo, então a gente agradece pela tua participação. Muito obrigado por estar aqui conosco. Tá bom, obrigado, Matheus. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, esse foi o Rafael de Moraes, presidente da Associação dos Policiais Civis da 6ª Região e também representante do GERM Sindicato, que foi o nosso convidado especial aqui no Simpasso na TV. A gente fica por aqui prometendo voltar nas próximas semanas com outros assuntos de interesse da comunidade e dos servidores públicos municipais. Uma boa noite, até mais.